Acho que seguir o método é o mais importante. Eu tô operando as tendências de queda, deram vários sinais ali a partir de julho de que os principais ativos mais arriscados da bolsa, eles cairiam. E a gente, é claro, antes de a operação acontecer, a gente não sabe se essa vai ser uma operação que a gente vai errar ou vai acertar, porque o que faz a diferença nesse método, que a gente vai explicar lá na semana, na jornada dos ganhos explosivos, é a potência dos teus ganhos em relação às tuas perdas, né? As ações, teria como você ganhar dinheiro com elas vendendo aquelas ações mais arriscadas. Meus alunos aí sabem que a gente usa uma terminologia chamada beta para identificar essas empresas que são mais arriscadas, e aí na queda elas caem mais forte. A gente também teria como usar o mercado de opções e aí fazer compra de put, que é um tipo de derivativo de uma opção, né, que ela se valoriza quando a bolsa cai, e eu estou usando um misto disso. Então ganhei dinheiro com essa estratégia que a gente chama de trend following, né, nesses diversos instrumentos, tanto o aluguel de ações quanto as opções. E eu fiz lá uns vídeos no meu Instagram mostrando ali do começo de agosto para agora 2 operações que a gente fez, que a gente multiplicou o capital por mais de 100% em uma semana. Muita gente não acredita que isso seja possível, mas eu fiz questão de documentar essas 2 operações para mostrar que é possível, e eu fiz 2 sem errar. Isso que foi o melhor aí, isso que vai deixar as pessoas mais de boca aberta, né? Mas basicamente é aluguel de ações e opções na direção certa, porque se você não tiver a direção certa também não adianta fazer. Agora que eu sei essas operações, essas estratégias que me permitem ganhar na queda, é motivo de euforia, motivo de felicidade, porque eu estou ganhando dinheiro enquanto a maioria das pessoas, mais de 80% dos participantes do mercado, estão perdendo dinheiro. Mas nem sempre foi assim, cara. Eu me lembro em 2008, na crise da bolha imobiliária, cara, eu fiquei tipo 1 mês e meio sem sair de casa, porque eu não queria conversar com as pessoas sobre bolsa. Esse já era o assunto principal que eu tratava na minha vida. Então, quando eu ia para um evento social, era o que as pessoas buscavam falar comigo e era o que eu já costumeiramente falava com elas. Então, naquele momento foi muito dolorido emocionalmente passar por essa crise, e foi aí que veio a reviravolta no meu mindset, né? Porque eu entendi que eu não queria mais passar por aquela situação, que o custo com 22 anos era tranquilo de segurar, mas hoje eu tô com 36 anos, eu não quero mais esse custo emocional de não querer conversar com as pessoas, de estar de mau humor, de não entender porque que a bolsa está caindo e aí me sentir um peixe fora d'água, me sentir o bobão da história. E aí eu fui estudando cada vez mais, e aí eu saí dessa mentalidade de pensar só em ganhar dinheiro na bolsa com o mercado em alta e começar também a ganhar dinheiro com o mercado lateralizando ou ela em queda também. Essa solução ela não veio de uma hora para outra, não foi um livro que eu li, não foi um artigo que eu li, não foi uma conversa que eu tive que mudou a minha cabeça. Foi um somatório de coisas, mas foi exatamente quando eu tomei um prejuízo, achando que o mercado ia subir e na verdade ele caiu, que aquilo foi assim, a gota d'água para mim. Eu falei, cara, eu não posso mais ficar nessa situação de passageiro da agonia, como os caras lá do UFC costumam falar. E aí eu comecei a aplicar essa estratégia na prática. Essa operação aí que mudou a maneira, definitivamente, como eu vejo as crises na bolsa, foi quando caiu a barragem lá de Mariana da Vale em 2015. Ali eu tomei uma ré do mercado. Foi a última vez que eu perdi o sono na bolsa. Eu falei, cara, se eu perdi, alguém ganhou. E aí eu comecei a entender mais como é que funcionavam esses momentos de extremo estresse na bolsa, que é quando tem a maior transferência de riqueza, né? Das pessoas que não têm conhecimento, transferindo dinheiro para quem tem conhecimento, das pessoas que não têm paciência, transferindo dinheiro para as pessoas que têm paciência na bolsa. Desde então, greve dos caminhoneiros, dei porrada. Quando a gente teve o Joesley Day, deu porrada também. A crise sanitária que a gente viveu em 2020, porrada de novo. Esse mercado agora de queda também, que mini crise aí do minério, para quem não acompanhou aí a
Alguns ativos saíram de R$120 para R$95 em menos de 3 semanas. Pô, 20% em 3 semanas é um resultado muito absurdo, né? E a gente viu algumas opções multiplicando 6 vezes em questão de 4 dias. Ou seja, essas operações elas estão no cerne aí dessa estratégia aí que eu estou tratando, que é o trend following, que ela pode ser alavancada com opções, né? Uma frase do meu pai tem 80 anos, e ele fala assim: o Brasil está em crise desde que eu sou menino. Ou seja, quando eu escutei isso, eu devia ter uns 15 anos. Mudou para sempre a minha vida. Porque sempre que eu escutei notícia no jornal, o pessoal se descabelando, o pessoal desesperado, a bolsa está caindo, o dólar está subindo, é o fim do Brasil. Eu sempre lembrei dessa frase do meu pai, falando que o Brasil está em crise desde que ele é criança. A gente começa a entender, quando começa a estudar mais sobre finanças comportamentais, de que essa história de ler jornal, ler notícia e querer investir baseado nisso é um erro antigo, Outra coisa, o mercado brasileiro, naturalmente ele é mais volátil. Esse volátil aí, o sobe e desce, é mais frequente. E a gente, segundo aí as teorias de finanças, a gente tem que ser recompensado por esse risco a mais. E quando a gente olha numa perspectiva, o Brasil não performando bem no mercado acionário em relação à renda fixa, a gente vê que a gente tem uma recuperação para percorrer ainda em termos de preço das ações. Eu acho que, na verdade, o Brasil é uma grande oportunidade. Muitas pessoas que estão entrando na Bolsa, começando no mercado financeiro, elas não conseguem filtrar essa sensibilidade no que as pessoas falam. Então, quando eu falo aqui que a Bolsa brasileira está numa grande oportunidade, as pessoas já acreditam que elas têm que botar todo o dinheiro delas nisso, que elas têm que pedir dinheiro emprestado para fazer isso, que elas têm que vender casa, vender carro, vender tudo para botar nessa oportunidade. Não, vamos esclarecer de uma vez por todas como é que é essa história de você agarrar uma oportunidade na Bolsa. Vamos dizer, como eu falei antes, você vai ter investimentos no Brasil, nos Estados Unidos e na China. Você vai ter 30% do teu patrimônio em cada um desses países e 10% você vai botar em renda fixa no Brasil, no Tesouro Selic, né? Vamos dizer que essa é a carteira. Se o Brasil é uma grande oportunidade, significa que ao invés de ter 30%, vai ter 40%. Não é nunca eliminando um ativo e ficando todo em outro. É só aumentar o peso que você vai dar nessa classe de ativo, nesse país, nessa moeda, relativo aos outros, entendeu? Já é uma maneira inteligente de você explorar isso. Tem outras estratégias mais complexas? Tem. Mas eu acho que o Brasil vai ser isso, cara. Vai ser mais sobe e desce, pessoas desesperadas, a política totalmente disfuncional, os políticos jogando contra o mercado, só que isso traz os preços para baixo. E quando os preços caem, é o próprio mercado ajustando o cenário de risco e retorno. Porque se as ações ficam mais baratas, é porque o risco está mais alto. E se ela fica mais barata, ela está aumentando o retorno potencial no futuro. Então, eu não sei quando a crise vai passar, eu só sei que vai ter mais outra, mas nesse meio do caminho a gente vai ter movimentos de alta, movimentos de baixa. As tendências, elas vão ler esses movimentos. Então, assim, tem uma coisa que eu fico de boca aberta com a galera, que elas ficam achando: porra, a bolsa vai subir, eu vou perder a oportunidade e eu vou ficar chupando o dedo. Não tem como a bolsa subir de verdade sem você criar uma tendência de alta antes nisso. Muita gente costuma tirar sarro de um cara famoso aí no mercado financeiro, que ele fala que as ações vão fazer assim, vão subir e é só você comprar. Mas é basicamente isso. Só que você não vai acertar todas. O importante é que quando você acerte, esses acertos eles compensem os erros. E aí não tem nada a ver com taxa de acerto, tem a ver com potência dos movimentos. E quando você começa a filtrar isso e deixar de ser um pouco egocêntrico, de entender que você tem que estar certo, não tem nada a ver sobre você estar certo. Tem a ver sobre você, na média dos teus ganhos, superar a média das tuas perdas numa proporcionalidade maior que a tua taxa de acerto. A gente chama isso de esperança matemática, né? Assim, quem aí tá um pouco boiando com essa história,
eu tenho que dar o papo reto, cara. Não tem como você ganhar dinheiro num mercado competitivo sem você se debruçar sobre os estudos. A gente está aqui criando conteúdo para abrir a tua cabeça e quem está interessado nessas oportunidades. Só que essa oportunidade, por trás dela, tem estudo, tem esforço, tem frustração, tem autoconhecimento, tem técnicas que você tem que dominar. Não é difícil, mas eu não posso fazer pelas pessoas.